Entender. E às vezes o crente não vai compreender nem aceitar. Tipo, eu não aceito, eu sou crente, mas por que luto? Mas por que batalho? Por que pelejo tanto? Jesus batalhou, Jesus lutou, mas Jesus estava sozinho? Estava desamparado? Não. Deus é quem estava com ele. Ele era o próprio Deus. Então, na sua luta, na sua casa, na sua vida espiritual, conjugal, sentimental, financeira, mesmo assim nessa batalha, Deus está com você. Eu vim aqui nessa noite porque Deus me incomodou para dizer assim: diga à igreja que nas lutas que ela passa, mesmo assim eu não desamparo. Mas diga a ela, aleluia, quando é que eu posso me afastar da igreja? E eu fui, o texto sagrado foi me levando, e Deus me mostrou na Bíblia. Em qual momento o Senhor pode se afastar de nós? Não é por estar lutando muito na peia que quer dizer que Deus nos abandonou, não. Não é porque você carrega uma cruz, está gemendo com a coroa de espinhos na cabeça, sabe? Está todo mundo contra você, querendo te prender, te julgar, te maltratar, que Deus te abandonou, não. E alguém pode não compreender o texto sagrado, não ter discernimento espiritual para pregar e dizer assim: o irmão está na peia porque Deus não está mais com ele. Mas não é verdade. Se fosse assim, Jesus estaria só desde o começo, porque assim que nasceu, irmão Arquírio, já começou a ser perseguido. A autoridade disse assim: mate as criancinhas da região para matar Jesus Cristo. Então ele nasceu errado? Não, é porque é tão de Deus que o inimigo não consegue suportar quem é de Deus. É tão de Deus que ao falar, alguém não quer escutar. É tão de Deus que ao se vestir, alguém não consegue engolir. É tão de Deus que ao pregar na Bíblia Sagrada, o inimigo coloca na mente das pessoas que ele é um fanático, uma fanática. Ele é tão de Deus, irmão, que quando ora, aleluia, o inimigo se levanta porque sabe que a oração dele ou dela vai abrir o céu e fechar as portas do inferno. Ele é tão de Deus que tem intimidade com Deus, que Deus conhece ele, irmão, estando ele na multidão, mas Deus sabe que ele está naquela multidão, por quê? Tem intimidade com Deus. Isso em que? Revolta Satanás. Então a luta que você está passando, se você está na palavra de Deus, não significa que Deus te abandonou. A Bíblia vai dizer que Deus sofreu tudo aquilo, irmão Josélia, porque havia um propósito com aquele sofrimento. O teu sofrimento aqui na igreja hoje, nessa terra, nessa vida aqui na terra, é porque tem um propósito nesta terra. Se você fosse viver somente de alegrias, se eu fosse viver somente de alegria, só de sorrisos, seria muito fácil de eu, de você, talvez se desviar da igreja. Sabia disso? Seria muito mais fácil deixar Jesus Cristo somente com alegria, com sorrisos, do que na batalha. Sabia que você passa por luta, depois se alegra, depois luta, depois se alegra. Por quê? Porque na luta você busca Deus, e na alegria você muitas vezes nem se lembra de agradecer a Ele. E Deus sabe a quem entrega a vitória. Deus sabe o que está fazendo, irmão. Se for só na peia, você não suporta nunca. Ei? Mas se for só na alegria, você deixa Jesus Cristo. E toda luta aqui na terra, na sua vida, tem um propósito de Deus. O propósito de Deus na vida de Jesus era o quê? Dele sofrer tudo aquilo. Por quê? Porque você não podia suportar o que ele suportou. E depois disso o quê? Ser glorificado após a morte. A Bíblia vai dizer, minha amada esposa, que Jesus é ressuscitado ao terceiro dia. Eita, papai, ô glória. E quando ele é ressuscitado ao terceiro dia, depois daquela luta na cruz do Calvário, e aquela luta foi tão grande que só tinha algumas mulheres ali, quase ninguém com ele, porque ninguém quer passar luta com ninguém. É difícil acompanhar quem está na luta. O povo corre atrás de quem está na bênção, mas na luta quase ninguém vai visitar. Na luta quase ninguém vai perguntar como é que está você. Ninguém vai, aleluia. Então só tinha poucas mulheres de oração naquele Calvário, porque o culto do Calvário, o culto da dor, do desprezo, ninguém quer ir, aleluia. Mas se Jesus descesse da cruz para entregar flores, beijos e abraços e milagres, a multidão sufocaria ele. Mas eu quero informar nesta noite, meu amado irmão, aleluia,
que o Senhor da glória, Ele está ressuscitado, vivo, e está aqui nesta noite em nosso meio, porque Ele prometeu, se você cresce, Ele estaria em nosso meio, se tivesse reunido o nome dEle, e eu creio que tome posse desta palavra. Diga assim: Jesus, fala conosco, nós sabemos que o Senhor está aqui. Aplauda Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele morre, ao terceiro dia ressuscita, muitos são o quê? Surpreendidos. E quando eu estava nesse texto sagrado, o Espírito Santo me fez entender algo muito grande aqui, que tudo que Jesus passou, prega atenção, tudo que Jesus passou. Sabe o que é isso? Toda a luta que Cristo passou na terra, passou. Tudo que nós passamos aqui, meu amado irmão, passa, não permanece para sempre. O que você enfrenta na sua vida não vai permanecer para sempre. As lutas, as batalhas que você enfrenta não vão comandar a sua vida para sempre. Se você hoje está passando por uma grande luta, aleluia, isso não quer dizer que você vai morrer nessa luta. Se você enfrenta hoje uma grande batalha, isso não quer dizer que você vai morrer, vai envelhecer passando por isso. Porque tudo tem o seu tempo. Vai chegar o tempo de você sorrir, de você se alegrar. Chegará o tempo, meu amado irmão, de você pular de alegria. E você vai contar dizendo assim: isso eu já passei, já conheço muito bem, porque um dia eu passei por essa luta. Jesus passou por quê? Por humilhações, por perseguições, por prisões, por julgamento e por crucificação. E quando ele é ressuscitado, agora ele está o quê? Vivo, aleluia. Tudo que você passar nesta terra, meu amado irmão, não se preocupe, porque vai passar e vai chegar um novo dia, vai chegar uma nova história. Não diga que está derrotado, irmão. Diga assim: eu estou na luta, mas derrotado eu não estou não. Porque o Senhor disse assim: porque eu choro um dia e no outro dia eu vou sorrir. Porque o choro dura uma noite, mas o sorriso vem ao amanhecer. Havia um processo, irmão Tiago, um processo que Jesus estava enfrentando. Jesus passava por um grande processo, o processo da luta. Cada um de nós temos um processo. Alguns começaram agora nesse processo, outros estão o quê? Quase terminando o processo. Esse processo do cristão. O processo, ele muitas vezes incomoda. O processo, muitas vezes você entende porque está no processo. Mas todo processo tem um começo, tem um meio, tem um final. Esse processo não vai te matar. Esse processo, aleluia, é um processo que faz bem para a sua vida no futuro. Esse processo, aleluia, foi Deus que permitiu que você passasse por ele. Porque logo após o processo, o advogado fiel vai te colocar de pé e vai mostrar que era necessário você passar por esse processo. E não adianta você querer não ficar, aleluia, no meio do processo. Não adianta você querer se livrar do processo, não. É porque através desse processo que Deus vai te mostrar como você deve fazer para estar mais perto do Senhor. Sem esse processo na sua e na minha vida, você não pode conhecer o Senhor Jesus Cristo. Porque o processo vai ensinar o quê? Como você deve fazer para chegar até no céu. Como é um crente cru? Como seria um crente cru? É o crente que não passou pelo processo. Converse com um crente cru para você ver. Não sai uma palavra de Deus da boca dele. Parece que ele é mais, sabe, do mundo do que da igreja. Ele não fala como crente. Ele não pensa como crente. Sabe, não tem um planejamento de crente. Ele não se veste como crente. Tudo é o quê? Longe das coisas de Deus.
Porque ele não ainda está no processo. Esse processo que Jesus passou, aleluia, de humilhação, de provocações, de perseguição, de julgamento. Tem gente que não suporta o julgamento. Eu não mereço, mas não merece mesmo não. Mas faz parte do processo. O julgamento, a pedrada, ei, você não fez nada, é verdade, mas faz parte da tua caminhada. Se você quer chegar no topo, meu irmão, você tem que começar a andar, porque o topo é assim, é bem na frente. E se é na frente, tem que começar a caminhar a partir de agora, para chegar no topo da vitória. Mas para chegar, tem que ter coragem para marchar. E essa marcha, o que? Traduz o que? Um processo muito lento. Eu nunca esqueci, quando eu comecei na fé, Satanás usou alguém da minha casa para dizer que eu não fosse ser crente, porque a igreja que eu estava não dava certo. E eu tive a opção de ouvir a voz do diabo e ouvir a voz do meu coração, que Deus falava no meu coração que eu permanecesse. Ou seja, eu comecei a entrar num processo estreito logo no começo. Nem nas águas eu era batizado, mas eu resisti ao diabo, me humilhando nas mãos de Deus, que ele fugiu da minha vida. Então o processo não é para qualquer pessoa, mas mesmo assim Deus quer que você passe por ele. Por quê? Porque o próprio Deus vai te sustentar nesse processo. Porque diz a Escritura que Deus estava com Jesus de Nazaré. Somente o momento em que Deus se afasta de Jesus, e é nesse momento, no versículo 46, que Jesus falou assim: Eli, Eli, por que me abandonastes? Na cruz do Calvário. Ou seja, tem um momento, irmã Ana, da nossa vida, que nós estamos nesse processo aqui de luta, sabe, de processo de medição, se é ou não é de Deus, está na provação. Deus está conosco mesmo assim, mas tem um momento nessa luta que Deus pode se afastar de nós. Aí sim você fica na luta, nós ficamos na luta e sem Deus. Que momento é esse? É quando você está na luta e está pecando. Preste atenção, Jesus estava na cruz e o tempo todo Deus estava com o Filho, com ele. Mas quando estamos numa luta e nós nessa luta começamos a pecar, aí Deus não é obrigado a ficar no meu mais. Ele se afasta, fica olhando, fica contemplando, tá vendo, mas não está no coração, na mente, sabe, não começa a habitar mais, sai dali. Sabe por quê? Jesus, ele o que? Toma sobre si as nossas enfermidades. Ele toma sobre si os nossos pecados. Todo pecado, tudo errado do ser humano, Jesus na cruz, ele recebe. Todo erro, sabe, tudo errado, seu e meu, tudo, ele o que? Recebe. E quando ele recebe no corpo dele aquilo ali, ele passa o que? A ser pecador, a ser maldito. Jesus, enquanto homem, não como Deus, mas na parte humana, ele se amaldiçoou no madeiro, por mim e por você. Sabe o que é isso? É um ser humano que toma os seus erros para você se dar bem. É alguém que diz: não, eu vou defender fulano. Assim foi ele. Então nós devemos hoje defender o evangelho, sabe? Então Jesus, nesse momento, Aldair, ele tomou sobre si os seus e os meus pecados. E quando alguém está no pecado, foi o caso daquele homem chamado Jesus, Deus o que? Dá uma voltinha. Aí ele sentiu o que? Que Deus tinha o que? Ido embora. Aí ele clamou dizendo assim: por que me abandonastes? Então está na cruz, está na luta, não quer dizer que Deus nos abandonou, não. Mas quando estamos cheios de defeito, de pecado, Deus não é obrigado a morar no nosso coração, não. Como é que Deus vai morar dentro de mim se o templo não é mais o mesmo? Agora Deus dá livramento, Deus dá, sabe, bota a mão no meio do errado, do pecador. Deus tem amor por ele, Deus espera que ele se arrependa, se converta.
E tem o tempo de se converter. Enfim, só que Deus não habita naquela pessoa como se habita naquele que se consagra, que se arrepende, que busca compromisso, santidade, aquele que tem o quê? Intimidade com Deus. Jesus o tempo todo sofreu, mas Deus estava na vida dele. Mas quando Jesus recebe todo o erro do mundo, pecado, tudo errado, Deus o quê? Dá uma voltinha. Olha para seu irmão e diga assim: irmão, não queira pecar. Para o Espírito Santo não dá uma voltinha. Aplauda Jesus. A Bíblia diz que Saul era uma bênção. Mas Saul, quando começa o quê? A fazer a vontade dele, não de Deus, começa a pecar. Porque se eu faço a minha vontade, não a do Pai, eu estou o quê? Na desobediência. E o que é isso? Desobedecer é pecar. Então se eu peco, Deus não é obrigado a morar no meu coração. O que acontece? Saul era uma bênção. E quando Saul peca, diz o texto que o Espírito Santo se afasta de Saul. Então, Jesus em pecado, porque por nós, Deus dá uma voltinha e ele sente o que é um desprezo. A primeira coisa que você sente quando você está longe de Deus é uma angústia dentro de você. Na sua casa, se você estiver angustiado, vazio por dentro, uma fraqueza, um desânimo, sem força para orar, uma sensação de desprezo longe do altar, é porque você precisa urgentemente se reaproximar de Deus, porque Deus está o quê? Querendo entrar dentro de você, e todo aquele que tem Deus dentro dele se sente o quê? Cheio da presença de Deus. Então Jesus sente falta dele, porque Jesus sabia que sem Deus ninguém pode fazer nada. Não queira estar longe do Senhor, não queira pecar para o Espírito Santo ficar longe de você. A Bíblia diz, aleluia, que Jesus, ele se sente o que? Sozinho. Mas Deus não pode estar em alguém que está no pecado. A Bíblia diz, amados irmãos, que é a única oportunidade, a única vez que Jesus sentiu o que? Sozinho. Aquele que se afasta da casa de Deus, da presença de Deus, é assim que ele fica, se sentindo o que? Distante da presença de Deus. É por isso que nós temos que congregar e buscar intimidade e comunhão com Deus. Não tem como nós sair da igreja, irmão, e viver uma vida santa lá fora, não. Não tem como não. Mas porque fulano disse que tinha, mas ele disse errado. Se a Bíblia não diz, eu não prego sobre isso, não. O que diz é a Escritura. Então, não tem como manter uma integridade espiritual de qualquer forma. Não tem como. Não tem como, irmão, você e eu estarmos recebendo o Espírito Santo se nós não estamos, na verdade, focados no Espírito. Então, se eu estou no pecado, no erro, é provável que o Espírito Santo, ele conheça a minha história, sabe? Ele toca em mim, mas para habitar em mim é outra história. Então você precisa continuar crendo que Deus quer habitar em nós, mas desde que nós, aleluia, não estejamos distantes do Senhor. A Bíblia diz que enquanto nós estivermos em Deus, Ele está conosco. Mas se nós nos afastar de Deus, o quê? Ele se afasta de nós. Mas como entender que Jesus ficou sem Deus por um momento? Isso é muito forte. Como pode Jesus ficar sem Deus por um momento? Mas aconteceu. Foi no momento em que ele recebeu o seu pecado. Ficou cheio de pecado. Então Deus não suporta e sai. Porque Deus não habita onde tem pecado. Quem está entrando, diga amém. Amém. Eu estou entendendo. Glória a Deus. Então, o próprio Filho, Deus se afastou. Você não pode dizer assim, não, meu filho não. Seu filho, mas está em pecado, tem que dizer. O meu filho, minha esposa diz sempre, né, minha esposa? O nosso filho, ele não congrega, tem idade de ir para o coral. Mas não vai, porque ele não congrega. Não vai. É coral de crente. Se não é crente, não é. Então Deus tem um filho, é Jesus. Mas se ele recebeu o pecado dos pecadores, então eu me afasto. Não podemos
usar a amizade, o sangue, sabe? A aproximação familiar para defender as pessoas. O que manda é o evangelho. E o evangelho não é o evangelho que mata as pessoas, que agride o ser humano. Não é. É o evangelho que salva as pessoas, contando que obedeça o evangelho. Então a Bíblia vai dizer que Jesus ele se sente sozinho nesse momento. Mas quando, aleluia, ele fica sozinho por um momento, louvado seja Deus, ele não morre sozinho. Aleluia. Deus não morre só. Ele é sozinho por um dado momento. Porém, ele não morre sozinho. A Escritura diz que quando ele morre, ele respira, ele morre e curva aqui o pescoço da cruz. E ali há um tremendo terremoto, trevas na terra, sinalizando que ali havia sido morto o quê? O próprio Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ali o povo percebe que ele soube um mistério. Ficou escuro, esse tinha poder, rapaz. A gente se enganou com ele. Tarde demais, não se arrependeram. E o texto diz, aleluia, que quando ele ali é morto e ali é sepultado, certo? Com 3 dias ressuscita. E quando ele ressuscita, muitos ali não acreditaram que era Jesus de Nazaré. O que eu quero deixar muito claro para os irmãos da igreja nessa noite, aleluia, que o que Deus está percebendo em você e em mim e na igreja é algo muito peculiar, muito de costume na igreja, que nós muitas vezes não compreendemos o porquê de tanto sofrimento na igreja, o porquê que nós passamos tanta batalha, padecemos tantas lutas, se nós conhecemos a Deus, se nós oramos, se nós nos consagramos, tem a campanha, nós participamos, somos fiéis a Deus, sabe, temos compromisso com Deus, está chovendo, vou para a igreja, está ventando, vou para o culto, e mesmo assim nós enfrentamos lutas. A Bíblia diz que Jesus ele não nos enganou.